Olá, irmãos. Meu nome é Igor Rocha, sou consagrado da comunidade de Aliança, da comunidade católica Shalom daqui de Belo Horizonte, e fui convidado para falar com vocês sobre o discernimento vocacional de pessoas que trazem o uso da pornografia e da masturbação, né, que trazem essas duas feridas, que são feridas muito comuns, né, infelizmente hoje em meio aos jovens, né, não só aos jovens, mas em todas as idades, né, a gente sabe que essa ferida está presente e gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso, né. O tema do vício em pornografia, ele foi o tema do meu TCC, né, me apresentando, eu sou biomédico, e fiz o meu TCC na área de neurociências, né, então, eu fiz ali realmente comparando, na literatura aquilo que se tem sobre adicções, né, ou adicção é o termo técnico para vícios, né, vícios comportamentais, vícios em substâncias, vícios de uma forma geral, comparando também com aquilo que a gente tem na literatura científica, com relação, ao uso, problemático, vamos dizer assim, né, na literatura científica, o uso problemático de pornografia, que a gente sabe que todo uso de pornografia, na verdade, ele é problemático, né. Mas o meu TCC ele trazia isso, né, ele trazia a dimensão, aquela dimensão epidemiológica, né, ou seja, como que isso se espalha, a gente sabe que no mundo inteiro, né, todas as pessoas, eh, geralmente na maioria dos países aqui do ocidente, 100% das pessoas tiveram acesso à internet, dessas pelo menos 80%, segundo os dados, têm exposição à pornografia, e dessas aí uma boa porcentagem, cerca de 10%, 8%, desenvolve um padrão ali vicioso, né, de pornografia, podemos dizer assim, né. E alguns, que são bem menos, provavelmente pouquíssimos daqueles que nós conhecemos, tenha, né, o padrão realmente patológico, né, que é um padrão já como um transtorno, né, como uma doença mesmo. Esse daí já é um pouco mais raro. Mas existe aquele padrão, que é o que mais nos preocupa, né, que é sobre esse principalmente que a gente vai conversar, que é, de um hábito, né, de um hábito reforçado, de um vício no sentido lato, né, não no sentido estrito, mas às vezes também no sentido estrito, né, mas não no sentido patológico, de um vício, né. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas. Eu queria que vocês tomassem primeiramente, né, lá em Mateus 5, no versículo 8, né, a gente está aqui no coração do evangelho, no sermão das bem-aventuranças, e a gente vai ver um pouquinho na palavra de Deus o que Jesus nos diz sobre a pureza de coração, e partindo disso a gente vai também falar sobre essa realidade e como poder ajudar aquelas pessoas que nós acompanhamos. Então Mateus 5, versículo 8 diz: Felizes os puros de coração, porque verão a Deus, né. E aí se a gente vira a página, né, nós estamos lá no capítulo 5, versículo 27, vai dizer: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois te é preferível que se perca um só dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois te é preferível que se perca um só dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. E aí virando, né, a página também, de novo lá em Mateus 6, no versículo 22, Jesus diz: A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí a gente pode também pegar, né, só para nos trazer aqui a base, para a gente poder ir conversando, no Catecismo da Igreja Católica, a definição sobre pornografia e sobre masturbação, né? E a gente tem sobre pornografia no parágrafo 2354 e sobre masturbação no parágrafo 2352. Eu vou ler apenas a primeira frase só para nos dar realmente a definição do que se trata, mas depois vocês podem consultar, né, esse parágrafo, é muito importante ler aqui a partir do 2351 até o 2356, tudo que fala sobre as ofensas à castidade. Mas aí no 2354 sobre a pornografia vai dizer: a pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiro de forma deliberada.
E sobre a masturbação, no parágrafo 2352 diz: por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo, ou seja, um prazer sexual. E aí, vou deixar aqui também que daqui a pouquinho a gente vai descer em alguns pontos pastorais, alguns pontos mais de como ajudar essas pessoas, né? Mas eu acho assim que a primeira questão para a gente poder ajudar, né, a pessoa a lidar com essas questões da pornografia, da masturbação, a gente precisa primeiramente compreender por que a pornografia e a masturbação elas são um mal, né? Então, o primeiro ponto, por quê? Porque ela fere o significado esponsal do nosso corpo, né? Então, quando a gente vê a teologia do corpo, né, de São João Paulo II, a gente vê que o nosso corpo, ele fala, né, e que ele revela um grande mistério escondido em Deus desde toda a eternidade. Deus é uma comunhão de pessoas, uma comunhão de amor, um amor que gera vida, né? Então, a gente, na diferença dos sexos, nós chegamos à diferença entre Cristo e a igreja, e dessa diferença de Cristo e a igreja, né, Cristo que se dá a igreja, sua esposa, né? E a igreja que acolhe este dom de Cristo, né? Que se dá a ela na cruz. E aí a gente passa desse mistério esponsal também para o mistério da própria Santíssima Trindade, onde a gente tem ali o Pai, que é o amado, o Filho, que é o amante, que também é amado, e um se dá inteiramente ao outro em amor, né? E nessa oferta de vida do Filho ao Pai, do Pai ao Filho, né? E do amante ao amado ali, isso gera uma terceira pessoa que é o próprio amor da Trindade, que é o Espírito Santo, né? Então, as famílias, elas falam sobre isso. Então, o nosso corpo expressa esse grande mistério. A nossa imagem e semelhança de Deus é justamente no nosso ser homem e mulher diferentes, mas chamados a ser uma só carne numa comunhão geradora de vida. A pornografia é a distorção diabólica de tudo isso, né? Então, na verdade, aquilo que nos foi dado para gerar vida gera morte, né? Nós entramos na dinâmica do contrário do amor, porque São João Paulo II diz que o contrário do amor não necessariamente é o ódio, mas é o usar e ser usado. E aí, na pornografia, nós estamos usando, né? E na masturbação, nós estamos sendo usados, né? Então, em vista de um prazer. A finalidade última é um prazer, né? É algo egoísta, é algo do ensimesmamento. Então, esse é o primeiro ponto, né? Dentro de por que a pornografia e a masturbação são um mal. Ela fere o significado esponsal do nosso corpo. É a distorção diabólica do significado esponsal do nosso corpo. Por exemplo, ainda dentro deste ponto, né, a gente pode pensar que a teologia do corpo da mulher, a mulher é um jardim fechado, que nos diz o Cântico dos Cânticos, né, que o homem não pode adentrar. Ele pode bater respeitosamente, né, às portas daquele jardim fechado. Tu és um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. O homem pode bater respeitosamente às portas daquele jardim e caso a mulher dê acesso, ele vai e adentra este jardim. E aí o homem pode ver a teologia do seu corpo, né, da teologia do corpo do homem, simplesmente ao tomar banho, pode olhar para o seu corpo e ver que a vocação do seu corpo, né, a sua vocação, é de adentrar os portões do paraíso, né? Então isso é algo muito forte. Quando a gente vê na pornografia, na verdade ela vai e sai completamente dessa esfera deste amor que é dom de si, né? Mas ela é o contrário, exatamente, é um querer voltar-se para si mesmo, né? O ensimesmamento e não o dom de si, não que dom de si é aquilo que no Shalom nós chamamos de oferta de vida, né? Então é algo muito mais ali ensimesmado, né? Então esse é o primeiro ponto, fere o significado esponsal do corpo. Segundo ponto, fere a dignidade da pessoa humana. Então, do outro lado da tela, quando nós vemos os testemunhos de ex-atores e ex-atrizes pornográficos, é uma situação realmente ali lastimável, né? Então nós sabemos ali que há entorpecentes, há drogas, é uma indústria de moer carne humana, né? Então, realmente ali em vista do dinheiro se atropela completamente a dignidade das pessoas ali do outro lado. É uma situação bem complicada, né? Não, fere o significado esponsal do corpo, fere a dignidade da pessoa humana e terceiro, pode gerar vício, né? E aí a gente vai descer daqui a pouquinho nessa dimensão do vício. Mas só para compreender o que é a pornografia, né? Tem um autor protestante que ele escreveu o livro, é o William Struthers, né? Que fala como o cérebro humano é raptado pela pornografia. E aí ele diz que a melhor definição que ele encontrou foi a definição do Catecismo da Igreja Católica, né, sobre o que é a pornografia. Mas aí a gente pode, por exemplo, comparar, é uma analogia muito interessante, o teto da Capela Sistina com a pornografia. Por que um é pornográfico e o outro não, né?
Por que os vídeos na internet, por exemplo, são pornográficos e o teto da Capela Sistina não? Porque ali nós não temos realmente, por exemplo, o significado esponsal do corpo sendo ferido. Não, ali, por exemplo, numa visão puritana, né, muitas pessoas foram, ao longo da história, né, padres, bispos e tudo, foram cobrindo a nudez do teto da Capela Sistina. Mas aí São João Paulo II, o que ele fez? Mandou descobrir de novo aquela nudez, se revelar realmente, porque ali, naquela nudez, né, como na nudez original, está ali refletido o plano de Deus, né? E onde há amor, não há temor, né? Onde há amor, não há a vergonha, né? Então ele realmente coloca tudo ali dentro do plano de Deus. Então não é algo que não fere o significado esponsal do corpo, mas pelo contrário, o reafirma na sua bondade, verdade e beleza. Segundo, não é algo que fere a dignidade da pessoa humana, né? E muito menos pode gerar vício, né? Só se a pessoa ficar viciada ali em arte sacra, que seria uma coisa boa, né? E aí a gente vê, por exemplo, a diferença de um médico que vai ver a pessoa nua, né? Para poder cuidar dela, de um médico não, de uma pessoa que vai ver outra pessoa nua, no sentido de exploração, né? Isso é completamente diferente. Então, primeiro ponto, né, que eu acho assim nesse nosso caminho é compreender por que a pornografia e a masturbação são um mal. Segundo ponto, compreender a dimensão do vício, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1865, ele diz que o pecado gera propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso geram inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação correta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Então, o que significa isso, né? Aqui nós estamos falando de vício num sentido moral, né? Que é o que o Catecismo da Igreja Católica traz. Então, essa repetição de pecados gera um vício, que às vezes é difícil de você sair, né? Você fica ali realmente tomado por aquilo. Então, assim, se a gente pensar teologicamente, o que é um vício? O vício é uma sede de felicidade, né, de uma felicidade que não passa, desordenado. Né, e aí ele se torna como um buraco negro, que vai te sugando e você quer sempre mais e nunca vai estar satisfeito. Né, você vai tentando preencher vazio contra vazio e cada vez mais você vai ficando mais vazio e vai entrando ali numa espiral de morte. Né. Cientificamente, um vício, né, ele pode ser caracterizado como um transtorno de adicção. E aí ele tem algumas características, mas basicamente ele é um uso continuado de uma substância ou de um comportamento, mesmo tendo consequências adversas. Então, por exemplo, a pessoa já teve problemas com isso, às vezes no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento, e mesmo assim a pessoa continua fazendo uso da substância ou do comportamento, e no caso aqui o comportamento é o uso da pornografia, né? Às vezes a pessoa, aquilo ali já se tornou o foco central na vida dela, né? Então ela está tendo problemas acadêmicos, está tendo problemas de nota na escola, está tendo outros problemas e mesmo assim continua usando, né? Ela começa a desenvolver o processo de tolerância, ela precisa de quantidades cada vez maiores para ter cada vez menos efeito, né? Então começa a ter uma progressão de conteúdo, por exemplo. A pessoa começa vendo mulheres de biquíni, né, fotos ali, de repente ela está vendo mulheres nuas, de repente ele já está vendo homem e mulher tendo relação sexual, de repente já está vendo homem com homem ou mulher com mulher, de repente já está vendo grupos, já está acrescentando violências e aqueles comportamentos que são chamados de parafilias, né, que são comportamentos sexuais desviantes. Então entram fetiches, entram outras coisas. Para quê? Para aumentar aquela dose de novidade, daquela descarga de dopamina, né, no cérebro, que a pessoa gera aquela busca de prazer, né, que é insaciável, né, vai sendo cada vez maior. Você precisa de uma carga cada vez maior para poder conseguir um prazer que cada vez é menor e a depressão, vamos dizer assim, né, essa queda de prazer ela é cada vez maior. Então você vai até um ponto que a sua vida se torna chata, né? Então você já não consegue sentir prazer com mais nada, né? Você precisa daquilo, aquilo se torna o centro da sua vida, como realmente acontece na adicção química, né? Na dependência química. Então a pessoa vai tendo ali aquelas transformações. E aí meu TCC ele trazia essa dimensão da epidemiologia, né? Acabou que eu não concluí a fala, né? Que meu TCC, a primeira parte era a epidemiologia, como que isso é dentro da sociedade. O segundo ponto é sobre a psicopatologia, ou seja, quais são os padrões que existem, né, nesse uso de pornografia que tem ligação com o vício
em substâncias químicas, por exemplo, ou vício comportamental que já é catalogado nos manuais de psiquiatria, que é o transtorno do jogo patológico, né? Então, existem semelhanças da dependência química e do jogo patológico com o vício em pornografia, né? Que, aí, essa foi a minha hipótese do meu TCC, que eu acredito que é verdadeira, é distinto do vício em internet, que é outra coisa, que também está sendo estudado, e que é distinto do vício em sexo, né? Então, não é nem o subtópico de um nem de outro, é algo à parte, né? Então, a pornografia ela precisa ter ali este cuidado à parte, né? Como algo que precisa ser trabalhado. Só um parênteses, né? Que smartphones, no meu laboratório tem uma tese de mestrado e de doutorado falando sobre adicção em smartphones, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. As redes sociais, né? O celular, até mesmo as séries e tudo mais, tudo foi feito para nos sequestrar ali, nós ficarmos realmente presos naquilo, né? Mas, pronto, quando a gente está falando da pornografia, existem também, porque o que acontece? Nós temos, imagina que nós temos aqui um neurônio, né? Então, se eu, por exemplo, enfio meu dedo aqui num prego, né? Eu enfio piso num prego, meu pé vai mandar uma mensagem até o meu cérebro, né? Por meio ali dos nervos, e aí meu cérebro vai processar aquela informação de dor e vai devolver uma resposta para tirar o meu pé dali, né? Então, existe todo esse movimento. E aí, com o prazer, também existe essa mensagem, né, que vai sendo passada de um neurônio para o outro. É uma mensagem elétrica que vai sendo passada dentro do neurônio, e entre um neurônio e o outro existe ali um buraco, né, que se chama fenda sináptica. É uma fenda, né, um buraco. E ali não tem como passar um sinal elétrico. Então, joga uma substância que se chama dopamina. Essa substância é uma substância ligada ao prazer, né, à busca do prazer. Então, a dopamina ela vem do outro lado, ela tem imagina uma bolinha e ali tem um receptor, ele se liga ali no receptor de dopamina e continua a informação elétrica do outro lado até gerar aquela resposta de prazer. O que acontece na cocaína? Quando nós temos a cocaína, o uso da cocaína, esses receptores eles começam a ser fechados pela molécula da cocaína. E o que acontece é um acúmulo de dopamina nesse buraco, né, nessa fenda sináptica. Né? Esse acúmulo de dopamina faz com que a descarga de dopamina para o outro lado seja muito mais forte. Então, os receptores que estão ali abertos vão mandar uma mensagem mais intensa. Então, a pessoa tem uma experiência ali realmente de uma hiperdose, né, de uma overdose de dopamina, né, uma experiência ali de um high, né, de um prazer ali muito alto. Isso é com relação à cocaína. Né? Com relação à pornografia, não há um fechamento dos receptores do outro lado. O que acontece é que a descarga de dopamina ela já é por si tão grande que ela gera um efeito igual ao da cocaína. E há mudanças, né? Essa foi a terceira parte do meu TCC, mudanças neuroplásticas. Né? O nosso cérebro ele é plástico, ele é maleável. Né? Então há mudanças realmente do nosso cérebro que acontecem por meio do uso continuado da pornografia. O nosso cérebro está constantemente sendo alterado, né? Mas são alterações mais profundas, que marcam realmente ali um vício. Perda de massa cinzenta em algumas áreas, perda de conectividade funcional entre algumas áreas, e também a maior ou menor atividade em algumas situações de algumas áreas do cérebro. Então, por exemplo, se a gente... Um exemplo que eu posso dar, a gente tem o lobo frontal, que é responsável pela tomada de decisões, há uma perda de massa cinzenta. Então a pessoa ela fala assim, não, nunca mais eu vou pecar, né, contra a castidade, nunca mais eu vou cair na pornografia, mas no dia seguinte ela já está caindo de novo, porque essa parte realmente de tomada de decisões ela está um pouco mais fragilizada. Né? E aí outras áreas também que têm relação com o nosso comportamento também. Né? Mas assim, é importante a gente saber que às vezes as pessoas que nós acompanhamos, né, não necessariamente elas vão ter assim, um transtorno no nível patológico, no nível de doença. Né? A pessoa pode ter, às vezes, um hábito, né, um hábito que está muito arraigado, que está difícil de ser tirado, pode ser um condicionamento, e a gente precisa também distinguir algumas coisas. A pornografia e o transtorno de pornografia não vão levar e não podem levar, por exemplo, à pedofilia, né? Não é um desvio de caráter, não vão levar a tendências estranhas, né? A comportamentos de parafilia. Isso daí são outros transtornos. Se uma pessoa apresenta, né, essa busca de material, por exemplo, relacionado à pedofilia, isso é uma outra coisa que precisa de um cuidado à parte, certo? É um outro transtorno também catalogado nos manuais de psiquiatria, e que isso precisa ter esse cuidado particular. A gente sabe também toda a ferida, né, e
principalmente lá nos Estados Unidos e tudo mais, então é algo que precisa realmente deste cuidado. Mas quando a gente fala da pornografia, a gente pode ter aí esse condicionamento, né? É uma ferida aberta que precisa ser estancada a hemorragia, precisa estancar a hemorragia, né? Por quê? Porque mina as forças da pessoa, sua capacidade de decisão, as energias que podia usar para outras coisas, e é um sofrimento para a pessoa, né? E a gente precisa ter muita caridade e ir cuidando. Mas antes de entrar ainda nessa parte de como tratar, um outro ponto também para compreender essa dimensão do vício, né? Existe o querer e o gostar, né? Ou no inglês, o wanting e o liking, né? Que os artigos falam muito disso. E aí, a pessoa que tem que tem não só o transtorno, mas a pessoa que tem o vício em pornografia, vamos dizer assim, ela tem um gosto pela pornografia, assim como qualquer outra pessoa que assistir que vai gostar, né? O gosto é normal. O que é disfuncional é o querer, né? Então, às vezes a pessoa eh, ela ela vai gostar normalmente, mas ela tem um querer que ela, se tem um gatilho, aquilo ali atrai ela com uma força tão grande que ela não consegue ali resistir. É aqui que está disfuncional, né? Então, consequências práticas disso. A pessoa vai falar, eu detesto, mas eu gosto, entendeu? E aí ela começa a não conseguir parar. Não é um incrível Hulk que de repente fala, não, eu nunca mais vou pecar, e ela se transforma, vira ali o bichão, né? Mas não, ela não é simplesmente a força das decisões dela, até porque isso está comprometido nela, mas é justamente a capacidade de desenvolver estratégias, como a gente vai ver. Não basta simplesmente uma decisão, né? Às vezes a gente acha que é um desvio de caráter, não é, né? A pessoa realmente ela quer mudar, mas ela não consegue, porque ela está ali presa nisso. Mas é possível, nós precisamos ajudar a pessoa, né? Se Deus te confiou essa pessoa, Ele vai te dar as graças para conseguir pastoreá-la e ajudá-la nisso. E aí por isso que a gente está dando essa formação, né, para que possa ser um auxílio para você neste acompanhamento e nesse discernimento vocacional, né? Então, primeiro ponto, compreender por que a pornografia e a masturbação são um mal. Segundo ponto, compreender a dimensão do vício. E terceiro, elaborar uma estratégia de enfrentamento. Então, nessa estratégia de enfrentamento, a imagem é como uma muralha, as muralhas de Jerusalém, lá no livro de Neemias, né? E aí Jerusalém estava lá toda em ruínas, precisava ser reconstruída, e os samaritanos sempre fazendo ali ataques, né? Sempre ameaçando entrar, invadir, queimar a cidade e fazer um monte de coisa, e fazendo. São 14 tentações, né? Que eles ficam ali jogando em cima do resto de Israel que estava ali, né? Então, essa muralha, ela tem muitas brechas, e nós precisamos tampar essas brechas para que o inimigo não consiga entrar, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos primeiro ver quais são as nossas vulnerabilidades, quais são as vulnerabilidades das pessoas que nós estamos acompanhando, ou seja, o que é que está levando ela para baixo, em todas as dimensões, biológica, psíquica, social, espiritual. A vida ela tem uma gravidade, tem coisas que nos puxam para baixo, existem as cruzes do dia a dia. Quais são as vulnerabilidades que estão levando a pessoa, quais são as brechas abertas na muralha que levam a pessoa a essa queda? Nós precisamos identificar primeiramente isso e depois aprender a trabalhar. Segundo, quais são os fatores de proteção? Existem também coisas que ajudam, né? Então, por exemplo, quando eles estavam reconstruindo a muralha, eles estavam sempre ali com uma mão trabalhando e com a outra com a espada empunhada, né? Então existem fatores de proteção. E terceiro, reforçar hábitos saudáveis. Assim como foram aqueles hábitos ruins, né, que foram fazendo como uma pequena trilha que foi sendo gerada ali, todo dia você passando naquele mesmo lugar, você vai deixando a sua marca ali na grama, né? E aí se vão várias pessoas, aquela marca vai ficar, aquele caminho vai ficando mais reforçado. Se vão uma multidão, né, como num caminho que eu passo na faculdade, todo dia passa aquele tanto de gente naquele caminho na grama, virou uma estradinha de terra ali, entendeu? E realmente não tem grama, não cresce mais grama naquele lugar ali, porque já foi um caminho reforçado, né? Mas se eu começo a fazer ao contrário, começo a desenvolver esses padrões saudáveis, né? O caminho da cura das feridas é o mesmo caminho que ocasionou as feridas, né? É desenvolver hábitos reforçados ali saudáveis, né? De um estilo de vida livre da pornografia. E você precisa ajudar, né, a pessoa que você pastoreia a isso. Partilha aí de 2 em 2, né, se você entendeu essas 3 dimensões sobre compreender que a pornografia e a masturbação são um mal, compreender a dimensão do vício e elaborar uma estratégia de enfrentamento. E aí, logo em seguida, nós vamos entrar aqui de como elaborar essa estratégia de enfrentamento. Mas partilha
Bom, então como elaborar uma estratégia de enfrentamento, né? Então, como ajudar concretamente a pessoa? Como eu disse, nós precisamos identificar, né, essas vulnerabilidades, os fatores de proteção e reforçar os hábitos saudáveis, né, em todas as dimensões. Nós somos um ser bio, psíquico, social e espiritual. Então, nós precisamos trabalhar na dimensão biológica, psicológica, social e espiritual da vida daquela pessoa que nós estamos formando, né? Então, primeiro ponto, né, eu trouxe aqui, elenquei 10 pontos para a gente poder conversar. O primeiro ponto, a fonte da castidade é o amor esponsal, né? Então, no caminho vocacional, né, tudo parte ali do cerne do nosso carisma, que é o amor esponsal a Jesus Cristo, né? E como que se desperta esse amor esponsal? É justamente de uma experiência da misericórdia, né? Eu tenho ali uma ferida e eu vejo como Deus me ama e como Deus insiste em me amar, mesmo eu sendo um vaso tão fraco assim, né? Como a gente canta, e Deus ele continua me amando, continua me insistindo por mim, continua mesmo vendo as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, as minhas tantas quedas, as minhas inconstâncias. E aí, diante dessa ferida, essa ferida sendo misericordiada, né, eu contrasto ali aquele amor total, incondicional de Deus por mim, a sua misericórdia se estendendo ao longo das nossas vidas, né? Este amor fiel e a minha total incapacidade de corresponder, né, à sua voz, de corresponder a este amor. Eu vejo de onde o Senhor me tirou, né, e vejo aonde eu continuo aqui ainda caindo, e diante disso, essa ferida sendo misericordiada se torna uma ferida de amor. E é a partir dessa ferida de amor que, primeiro, gera a humildade e a dependência de Deus, né? Porque eu reconheço que eu não sou capaz pelas minhas próprias forças. Santo Agostinho, falando sobre a castidade, né? Ele dizia: eu achava que a castidade dependia das minhas forças, forças essas que eu não reconheço em mim, né? Mas é o meu grito que rompeu sua surdez, né? E meus gritos que... Não, na verdade, o grito de Deus que rompeu a minha surdez, né? Mas também ele fala que o meu grito eu precisava com os meus gemidos interiores ali rasgar os ouvidos de Deus, né? Então, não é pelas nossas forças, né? Então eu começo a ter essa humildade, né? A humildade ela brota justamente dessa ferida de amor, reconhecer que somos os mais fracos, os mais pecadores, os miseráveis até, né? Os vasos de argila, nenhum mérito temos da nossa parte. Isso vem de uma experiência de uma ferida de amor, né? Então, a fonte da castidade, diz os nossos estatutos, é o amor esponsal a Jesus Cristo, né? E aí gera essa humildade, gera essa dependência de Deus. E aí nós precisamos ter essa experiência da arte de aproveitar as próprias faltas, né? Tem até um livro que fala, né, sobre isso, mas essa arte de aproveitar as próprias faltas. Então, tudo bem, tem este pecado aqui, né, que está ali ferindo a vida, né, daquela pessoa, que está sendo algo ali que é difícil, é um sofrimento para ela e tudo, mas isso pode ser algo que vai derrubando ela, que vai massacrando, né, um nada massacrante, como diz o nosso fundador, ou pode ser ali um nada salvífico, né? Pode justamente daí ser o trampolim de humildade e de se lançar na dependência total de Deus, né? No amor cada vez maior a Jesus Cristo, né? É o amor esponsal que é a fonte da castidade. Esse é o primeiro ponto, né? De também perceber, não deixar que o sangue de Cristo seja derramado em vão. Quando eu começo a ter essa experiência, né, que, poxa vida, eu estou deixando o sangue de Jesus sendo derramado, tem uma poça de sangue ali no chão que eu não sei o que é, e eu descubro que é o sangue de Cristo, que é o sangue da minha salvação, que foi derramado por amor a mim e que está sendo ali desperdiçado, né? Então isso gera uma experiência não apenas de querer deixar porque é errado, não, mas por amor a Jesus Cristo, né? E aí, por meio disso, eu começo também a cultivar uma vida de oração. Eu vejo que eu não sou capaz por mim mesmo, começo a cultivar uma vida de oração, uma relação esponsal com Jesus. Eu vejo que eu traio, né? E aí, vendo na pornografia, é muito claro, assim, nessa dimensão da traição, eu vejo que eu traio, né, constantemente, às vezes todos os dias, e que ele não cessa de me atrair, não cessa de me amar, não cessa de eh, não se cansa, né? Não se cansa de perdoar, mas muitas vezes nós que nos cansamos de pedir perdão, né? Essa experiência realmente que nós vivemos no seminário de vida no Espírito Santo, né? Então, cultivar essa vida de oração é um caminho marcado por muitas quedas, o caminho da castidade, nos diz o catecismo, né? Então nós temos que ter essa tolerância, né, essa paciência e saber ir cultivando, né? Sabemos que é um caminho vocacional, é um caminho ali com, né, a pessoa entra no vocacional já virou a ampulheta do tempo ali, então o tempo já está passando e a pessoa vai ter que dar uma resposta no final, né? E isso faz parte também aí da terapia, né? E,
mas é um caminho marcado com muitas quedas. Nós precisamos ter essa paciência, ajudar a pessoa a se levantar, né? E também fazer com que a pessoa perceba, né, e ajudá-la nisso, coisas que despertem o amor. Ela não vai sair simplesmente pela força da lei, porque é errado e tudo. Ela sabe que é errado, ela já se decidiu a deixar isso muitas vezes, né? Mas ela não consegue, né? Então, o que é mais forte do que essa força do vício? É a força do amor, né? O amor venceu tudo, né? O amor é capaz de vencer tudo. São João Paulo II insistia nisso, né? O amor me explicou tudo e o amor vence tudo, porque Jesus Cristo venceu tudo na cruz, né? Indo até as últimas consequências. Então, realmente trabalhar coisas que despertem o amor, porque esse amor vai ajudar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um exame de consciência profundo. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Então, assim, nós já sabemos várias coisas que podem ajudar, né, as pessoas. Eu estou dando algumas coisas que eu acho que são elementos chaves, né, que realmente têm um poder bem forte aí para poder ajudar nessa terapia. Um exame de consciência profundo, né? Então, muitas vezes o pecado, né, e o pecado da pornografia, ele aparece ali como um bonecão do posto, né? Então, o boneco do posto, ele fica na frente ali da sua visão, tampa tudo e está ali balançando, né, inflado, e você fica muito focado no bonecão do posto, né? Mas se você tira ali o bonecão do posto e começa a ver o que está atrás, ali, né, começa a ver o que está do outro lado, você começa a ver que ali há outros pecados que estavam negligenciados, né? E que às vezes coisas simples, né? E você começa a identificar e trabalhar aqueles pecados, a caridade ela sempre cresce junto. Aquele bonecão do posto que estava lá, você começa a dar alfinetadas nele, o ar vai saindo e ele vai murchando e vai perdendo aquela força que ele tinha no início, né? Então você precisa identificar. E para isso, né, porque as virtudes elas crescem como o dedo da mão, né? Então como a mão vai crescendo e um dedo não cresce aqui e o outro fica para trás, você cresce na caridade, todos os dedos vão crescendo juntos, assim também as virtudes vão crescendo juntas. Então se você vai trabalhando esses outros pecados, né, menores ali, você começa a enfraquecer também este pecado dominante, né? Porque o vício ele tem essa força de se tornar ali um pecado dominante, né? Então você vai enfraquecendo aquele vício. E aí uma coisa que nos ajuda muito é o livro da Emir, né? O livro da Emir, aquele Como Viver o Exame de Consciência para o Autoconhecimento no Nível Espiritual, da Emir e do Padre Jairo, né? Quando você vive aquilo, você vai realmente esmiuçando, você vai ali percebendo outros pecados que você não conhecia e trabalhando isso, isso vai te ajudando também a deixar este que parece ali tão forte, né? E que tem uma força tão impactante sobre você. Outra coisa, você vai diminuindo também ali, reconhecendo e trabalhando os pecados, você vai crescendo no amor. E o amor responsável é a fonte da castidade, né? Tudo isso vai te ajudando e vai criando aquele ambiente saudável da castidade, que está tão relacionado à santidade, está tão relacionado ao amor, tão relacionado à doação de vida. Terceiro ponto, né? Ser responsável, né? Então, a vida nos faz perguntas, né? E eu sou chamado a dar respostas, né? Neste tempo de vocacional, não somente a vida, mas Deus está me fazendo perguntas, né? Eu ouço também não só o chamado de Deus, mas eu ouço o chamado da humanidade, né? Que geme e sofre ansiando a manifestação dos filhos de Deus. Então a vida me faz perguntas, mas eu sou responsável, eu sou capaz de dar respostas, né? Sou hábil para dar respostas. Isso que significa ser responsável, né? Se eu tenho uma vocação, eu preciso dar uma resposta, eu tenho um chamado, né? Então isso é algo que impacta muito na nossa vocação e no nosso estado de vida, né? E aí a pessoa chegar nessa consciência que esse problema, né, do vício em pornografia é algo que está comprometendo a vocação da pessoa e está comprometendo também, às vezes, o seu estado de vida, né? E ela trabalhar isso, ela precisa dar uma resposta. Peraí, qual é o meu papel no mundo? O que eu sou chamado, né? Então, se a minha vocação é a ser shalom, é ao matrimônio, é ao celibato, é ao sacerdócio, né? Eu preciso ser, de qualquer forma, um pai, né? Eu não posso viver numa postura infantil, simplesmente buscando os meus prazeres, buscando isso. Então, isso já me coloca numa atitude de responsabilidade, amor e responsabilidade, né? O livro de João Paulo II. Então, eu sou chamado a dar uma resposta. E aí eu perceber também que isso está comprometendo, por exemplo, a minha vocação, está comprometendo o meu estado de vida, mas está comprometendo também, por exemplo, uma dimensão sadia da minha sexualidade, na dimensão física, porque o vício em pornografia ele pode gerar disfunção erétil, ejaculação precoce, né? Ele vai estar me atrapalhando no nível relacional, né? E aí tentar trabalhar isso para não se levar ao matrimônio, porque chega no matrimônio e permanece, as pessoas acham que se casa, passou, não.
permanece, às vezes permanece até idades avançadas, né? E a dimensão também da testosterona, né? Porque a testosterona, ela nos prepara para o ato sexual. Aí falando principalmente dos homens, né? Testosterona prepara para o ato sexual. E aí, quando você começa a fazer uso da pornografia ou se masturba, você tem aquela descarga também, não só de dopamina, mas também de testosterona. Então você fica preparado para o ato sexual e a meia-vida da testosterona, se eu não me engano, é de 18 dias, né? De 9 ou 18 dias, agora eu não me lembro. Mas você fica, assim, cerca de 18 ou 36 dias, né? Com a testosterona ainda nos níveis altos, né? Ou seja, constantemente preparado para o ato sexual. Né? Então, se você está todos os dias tendo aquela descarga de testosterona, de dopamina e as duas se retroalimentam, né? Então você está sempre vendo o mundo sob a ótica da pornografia. Não é que a todo momento a pessoa vai estar vendo as coisas de uma maneira sexual, não é isso. Mas ela está todo o tempo numa atmosfera que, no menor deslize, no menor gatilho, né? Isso pode levar ela a entrar no piloto automático e cair ali no ciclo do vício. Né? Então, precisa trabalhar isso, né? Essa dimensão da responsabilidade é algo que ajuda. Então, muitas vezes as pessoas conseguem um emprego, conseguem alguma outra ocupação e tudo isso já vai sendo algo que vai facilitando, né, a tirar. Por quê? Quarto ponto, né, fugir das ocasiões. A ociosidade é uma coisa que ajuda muito, né? A ociosidade é uma grande ocasião de pecado, né? A ocasião, o pessoal fala que a ocasião faz o ladrão, né? Tem aquele outro ditado popular também, que mente vazia é a oficina do cão, né? E realmente é isso, mente vazia é a oficina do diabo. Então, essa responsabilidade está muito atrelada a isso. Então, fugir das ocasiões, o quarto ponto. Identificar horários que você costuma cair, locais, situações, né? Fortalecer a sua vontade por meio do jejum, da penitência, da ascese, né? Reduzir drasticamente o celular, as redes sociais. Isso é bom para qualquer pessoa, né? Sinceramente. E é algo que você vai sempre ali naquela perda de tempo. Né? Se você está sempre perdendo tempo, né? Passando a vida em passatempo, quem vai poder ofertar a vida? Né? Se eu quero ofertar a minha vida, mas eu estou perdendo a minha vida em passatempos. Né? Isso é muito ruim. Então, fugir das ocasiões. Quando eu estou ali no celular, eu estou sempre ali naquele local que me favorece a queda, né? Na pornografia, na masturbação. Perceber, por exemplo, é no banheiro, é à noite, é quando você acorda, é quando está tomando banho, é levando o celular para o banho. Né? É perceber essas ocasiões e fugir das ocasiões. O corajoso nessa situação de matéria sexual é sempre aquele que foge. Né? Então, fugir das ocasiões. Então, vamos lá, só relembrando. Primeiro, a fonte da castidade é o amor esponsal. Segundo, um exame de consciência profundo. Terceiro, ser responsável. Quarto, fugir das ocasiões. 5, pedir a graça atual. Ninguém consegue pelas próprias forças. Né? Isso é impossível sair disso simplesmente pelas próprias forças. Até tem gente que consegue, né? Por exemplo, vendo não chegar na caridade, que é o que nós somos chamados, mas consegue deixar ali o hábito da pornografia e da masturbação, porque ela percebe que isso faz mal para ela. Né? Então tem muita gente que começa porque está tendo problema de ejaculação precoce, de disfunção erétil, aí deixa o hábito ali da pornografia e da masturbação, mas não deixa totalmente. Na hora que eu quiser, eu vou, né? Que é aquela frase do viciado, né? Característica. Então, assim, pedir a graça atual, pedir uma intervenção de Deus mesmo. Deus é capaz de transformar. E nós precisamos, como acompanhadores, colocar a mão mesmo na cabeça da pessoa lá, se abrir aos carismas, pedir a cura e a libertação, interceder, oferecer os nossos sacrifícios, rezar ali no rosário, né, apresentar o rosário. Não é possível sem o auxílio sobrenatural. Então, dá essa sugestão mesmo da pessoa viver o rosário, né, mas como uma sugestão, não como uma pressão para a pessoa, né? Mas é um grande auxílio o rosário, né? Nossa Senhora, ela promete a pureza de coração, né? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Né? E João Paulo II ele sofre o atentado justamente quando ele tinha acabado de fazer as catequeses falando sobre a pornografia, tinha fechado o ciclo sobre a pureza de coração, e aí ele sofre o atentado no dia 13 de maio. E ela dizia do bispo de vestes brancas abatido, e por fim o meu imaculado coração triunfará. Então existe também ali uma
guerra espiritual, né? Existe um combate espiritual sendo travado. Então, realmente se abra aos carismas, né? Ore em línguas, ore no Espírito, leve a pessoa também a orar no Espírito, entrar nessa atmosfera de Deus, na oração pessoal dela, né? Rezar 1 hora em línguas, né? Uma vez na semana. Isso é algo bom, né? A pessoa entra nessa atmosfera de Deus, pedir cura, libertação, intercessão. Outra coisa, caiu, você sempre precisa da graça, né? Caiu, se confessa imediatamente. Ah, mas eu caí no mesmo dia. Se você conseguir um outro padre, ou um padre que, né, já tem ali a cabeça bem formada com relação a isso, se confesse no mesmo dia. Não para comungar, simplesmente, mas para mudar de vida. Não por um escrúpulo, né? E é bom a gente formar bem a pessoa. Não é por um escrúpulo. É porque eu sei que é como um cordão umbilical. Que eu fui lá e cortei o cordão umbilical da criança e ela está morrendo dentro da barriga lá, tá vivendo um aborto. Então, quanto antes eu costurar aquele cordão umbilical, mais rápido eu consigo ali vir salvar a criança, porque é um pecado que rompe com a caridade, né? Então, nós precisamos realmente do sacramento da reconciliação. Ele é essencial. Por meio do sacramento da reconciliação e por meio da Eucaristia, né? A Eucaristia diária, que nós somos chamados, né, como vocação, e do sacramento da reconciliação, pelo menos mensal, mas às vezes semanal, né, ou às vezes, se precisar no dia seguinte, vai no dia seguinte, né, não por escrúpulo e não para comungar, mas para mudar de vida, para poder usar este recurso precioso. E aí, se você faz um exame de consciência minucioso, isso você já vai naturalmente começando aí ter uma vida de sacramento da reconciliação constante. E você vai vendo os frutos que vai trazendo de paz, de ordem, de amor, de caridade, né, de beleza na sua vida, e você vai naturalmente querendo cada vez mais isso, né? Não é algo difícil. Então, a vida sacramental, vida de oração, isso faz você crescer na humildade, né? A humildade e a castidade, elas estão completamente relacionadas, né? A humildade está para a alma, o que a castidade está para o corpo, né? E a castidade também, que é da alma, né? Essa livre decisão de dar a vida pelo outro, né? A castidade é amor, né? E a fonte da castidade é Cristo, né? Então, ele é o casto, ele é a chama, que eu, como madeira, tronco molhado da minha vaidade, da minha humildade, da minha soberba, né? Eu chego, me aproximo daquele fogo, e ao me aproximar daquele fogo, né, ele vai primeiro, seca o meu orgulho, seca a minha vaidade, e começa a me tomar até que eu me torne incandescente, né? E ali me tornando incandescente, ele vai ali me consumindo até que eu também me torno fogo. Essa é a experiência da castidade, é ser tomado pelo amor responsável a Jesus Cristo, né? Então, e aí essa experiência da castidade, ela só é possível no coração humilde. A humildade e a castidade, elas andam juntas, né? E a fonte delas é o amor responsável. Desenvolver uma vida espiritual autêntica, né? Quando você pede a graça atual, também você pede que a pessoa desenvolva uma vida espiritual autêntica, né? Que ela tenha essa fidelidade. Porque se ela tem essa fidelidade, essa vida espiritual autêntica, mesmo no meio das quedas, mas eu continuo rezando, isso tem uma força que vocês não imaginam, né? Então, sexto ponto, a dimensão biológica, né? Tudo aquilo que pode ajudar. Tem coisas que jogam para baixo, tem coisas que jogam para cima. Por exemplo, o esporte é algo que pode me ajudar, né? Mas aí, por exemplo, se a pessoa vai para academia e fica vendo as pessoas lá e tudo, então aí tem que ter esse cuidado, ver o que é vulnerabilidade, o que é fator de proteção, né? Mas o esporte, a prática de esporte, ela regulariza os níveis de dopamina no cérebro, né? Então é algo bom, é algo que vai me ajudando a colocar minha cabeça em outras coisas, sair desse mundo aí da telinha do celular, né, e desses prazeres assim. Esportes, a vivência da alimentação, uma alimentação saudável, né, porque existe a alimentação que ativa o meu circuito de recompensa, assim como a pornografia, né. Então, tipo assim, se eu só me alimento, só como, por exemplo, porcaria, né, como a gente diz assim, se eu só me alimento de fast food, de comidas super gordurosas e tudo mais, isso tá ali, você não está usando ainda o carro, mas você está toda hora ligando ali o motor, né? Você está lubrificando toda hora o pneu do carro, mas não está usando, né? Mas é o mesmo mecanismo de busca de prazer, né? Então, e também outra coisa, se você tem uma má alimentação, isso vai te jogando para baixo, psicologicamente, fisicamente, né? É algo que é uma vulnerabilidade que te leva também para a queda, né? O sono e o cansaço, né? O trabalho também. Então é preciso ter essa vida equilibrada, né? Ter esse justo equilíbrio na sua vida. Então toda essa dimensão biológica ela ajuda, né? A vida ela tem coisas ali que vão jogando para baixo, eu preciso saber identificar e trabalhar isso
né, e tirar coisas que eu sei que estão ali, por exemplo, estou dormindo tudo errado, estou me alimentando errado, né, saber colocar ordem nessas coisas, né, e se não é possível, ir conseguindo ajudar a pessoa com relação a isso, porque isso é um fator de vulnerabilidade. 7, dimensão psicológica e social, né? Então, ter relações no mundo real. A saúde mental, a formação da inteligência, né, da pessoa, ler bons livros, né? Recomendo todos os livros do Christopher West, são bons, né? A Teologia do Corpo para Iniciantes, Boas Novas sobre Sexo e Casamento, que ele é realmente ali em perguntas e respostas, né? E tem também aquele livro Encheias de Explorações, todos esses livros são muito bons, né? Às vezes a pessoa lê Teologia do Corpo ou Amor e Responsabilidade, é uma linguagem muito difícil, mas começa apresentando os livros do Christopher West, né? Assim, são muito bons. Formação da inteligência, né? Cuidar da saúde mental. Às vezes a pessoa vai precisar também de um tratamento psicoterapêutico, mas aí cuidado, né? Eu indico muito a logoterapia, né? Mas indico também profissionais que tenham uma visão sobre isso que a gente está conversando aqui, né? E algumas áreas da psicologia, elas veem a pessoa como se fosse simplesmente um produto das suas paixões, né? Simplesmente ali ser marcado por impulsos, né? Então libera geral, então libera, então vamos, né? Mas Freud, por exemplo, né? Na psicanálise, ele era muito assim do pansexualismo, tudo relacionado, né? À sexualidade e tudo mais, mas ele mesmo percebia pulsões de thanatos, né? Pulsões de morte no final da vida da pessoa. Então, cuidado com essa dimensão da psicologia para profissionais e linhas, né? Que sejam de acordo com aquilo que a gente também acredita e com tudo que a gente está conversando aqui agora, né? E aí, às vezes, essas pessoas vão ter outros transtornos, né? Então, aí precisam ser trabalhados e a gente tem que levar dentro do discernimento, aí já extrapola um pouquinho aqui o nosso assunto, né? Mas ter esse cuidado, né? De relações saudáveis, de ter, existe um mundo real aqui à minha volta, né? Sair do mundo virtual das telas, de cultivar amizades, cultivar relacionamentos, às vezes a dimensão do namoro, né? Então, isso é algo bom e é algo que ajuda também. Partilha aí de 2 em 2. Bom, então, oitavo ponto, fortalecer a vontade, né? Então, como que eu vou fortalecer a vontade? Por meio do jejum, né? Por meio do retirar um pouco ali o celular, os aplicativos, as redes sociais, o WhatsApp, né? Como a gente estava dizendo. Às vezes a gente até consegue tirar o Instagram, tirar as outras redes, mas o WhatsApp fica ali, né? Parece que é uma extensão do nosso corpo, o nosso celular, né? A gente sente até falta, até a crise de abstinência ali, né? Quando não está com ele. Então, assim, viver realmente o silêncio, né? Eu criei uma estratégia interessante que a gente pode pensar, né? Que é colocar o WhatsApp Business. Então, aqueles contatos que eram mais urgentes, mais importantes ao longo do meu dia para conversar, eu joguei para o WhatsApp Business. E aí eu deixo ele com notificação. O outro não. O outro eu entro na hora que der.
né? E aí isso me ajudou a diminuir um pouco, né, o meu uso de WhatsApp. E aí tem um documentário muito interessante também, que vocês podem procurar depois, chama o Dilema das Redes, né? Ele mostra justamente isso, que as redes sociais elas foram feitas para gerar realmente esse processo de vício em nós, né? Quando você não paga pelo produto, geralmente você é o produto, né, que está sendo vendido pelas empresas. E elas fazem tudo para te deixar o mais tempo possível preso ali nela, né? Então, assim, o jejum, sair um pouco desse mundo virtual, a mortificação ativa e a passiva. A ativa é aquilo que eu estou oferecendo, né? Como jejum, como podendo, sei lá, estou numa reunião e eu vou ficar com os pés levantados ali, né? Oferecendo aquela dor que está dando nas minhas pernas ali por amor a Deus, né? E aumenta até minha concentração na reunião, né? Enfim, coisas ativas, mas também coisas passivas, que é aquilo que é os sofrimentos mesmo da vida, né? Do dia a dia. Aquilo que Deus permite, né? E que é fonte ali de que eu posso me unir aos sofrimentos de Cristo, que tem significado redentor para a humanidade. Nono ponto, Virgem Maria, né? Então, eu já falei um pouco sobre isso, né? Sem o auxílio sobrenatural impossível, peça a ajuda da Virgem Maria, né? Ela prometeu, por fim o meu imaculado coração triunfará, a pureza de coração triunfará. O rosário, né? Peça a intercessão de São João Paulo II, São José, dos santos de devoção, São Miguel Arcanjo ajuda muito nisso, né? A consagração a Nossa Senhora, aquela consagração a Nossa Senhora que fala assim: ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa, né? Essa oração ela foi feita por um sacerdote que acompanhava um jovem que tinha problema com a masturbação. E quando ele ia rezando essa oração composta por esse sacerdote, ele foi realmente tendo progressos, daí começou a ir melhorando com relação ao vício e masturbação, né? Então essa consagração à Nossa Senhora é algo bom, né? É algo que pode nos ajudar e rezar, né? Levar a pessoa a rezar essa oração que realmente foi composta para isso, né? E conhecer também aí, né, a teologia do corpo, que está muito ligada a Nossa Senhora. Então, nono ponto, a Virgem Maria. E décimo ponto, meus irmãos, paciência, né? Ser pai ou mãe, né, desses jovens, dessas pessoas, né? É um caminho marcado por muitas quedas, como diz o catecismo, né? Rezar pela cura, pela libertação, dar esperança, né? Reparar as brechas, interceder, né? Interceder significa isso, reparar as brechas, né? Reparar as brechas, ajudando a pessoa a reparar as brechas, mas também por meio da sua intercessão, né? Dar testemunho, né? A gente precisa de testemunhos de outros jovens e de homens e mulheres que sabem viver este amor que é sacrifício, esse amor que é dom de si, né? Não precisa ficar tanto voltando no passado, como essas abordagens também que ficam daquela experiência de querer voltar em traumas do passado e aquela coisa. Às vezes algumas situações precisam, né? Aí é discernimento do psicólogo, né? Mas às vezes é muito mais do futuro, né? Da responsabilidade, né? Desse caminho de Páscoa, né? Tudo bem, a situação que eu estou aqui hoje é essa, mas o que eu vou fazer a partir disso? Para o futuro, sabe? Eu penso muito mais assim. Essa dimensão da humildade, né? A humildade me ajuda também a sair, né? Não deixar que se torne o foco central na vida da pessoa, principalmente se é mais nova. Começa a tirar o foco da pessoa daquilo ali, né? Senão ela vai ficar só pensando em como sair da pornografia, ou seja, ela está presa na pornografia ainda, né? Então, tirar para esportes, para relacionamentos, para serviço, né? Para outras coisas que consigam criar um estilo de vida saudável. No caminho vocacional, quanta coisa a gente tem, né, para isso. Outra dica, eu não aconselho a ficar contando os dias, quantos dias eu estou limpo, né, que o pessoal fica. E eu acho que isso também te prende à pornografia, eu acho que é melhor você realmente sair disso, né, sair e não deixar que isso continue sendo o foco central na sua vida, que isso é uma característica de vício, né. Sair dessa dimensão do impulso e ir para a reflexão, né? Então a pessoa ao longo da vida, em outras coisas, ela pode exercitar isso. Será que eu estou sendo impulsivo ou reflexivo, né? E aí você vai ajudando ela isso. E vai ordenando toda a vida para o amor. O amor me explicou tudo, dizia São João Paulo II, né? Então o amor ele é capaz de vencer tudo, ele explica tudo
e a gente vai ordenando toda a vida para o amor, ordenando a imaginação para o amor, ordenando a memória para o amor, ordenando a afetividade para o amor, né? Então, tudo isso, toda a nossa vida vai sendo trabalhada. A pessoa no caminho da terapia do vício, da pornografia e da masturbação, ela não apenas vai deixar estes vícios, né, e saber que é possível, né, mas também ela vai estar trabalhando toda a sua vida, toda a dimensão vocacional. E crescendo na caridade, a caridade cresce como os dedos da mão, como eu disse, né? Então, realmente todos os dedos vão crescendo juntos, né? Não é algo que eu vou trabalhar só isso. Não, você vai estar trabalhando todas as áreas da sua vida. Inclusive, o vício em pornografia ele é algo que só sai depois que tudo foi trabalhado. Né? Para sair 100% é só depois que todo o resto for trabalhado. Então é algo que exige paciência, exige realmente assim dar esperança, né? Ajudar, né? Ajude, né? Ter coragem de tocar no assunto, puxar esse assunto, né? E aí, como que está a dimensão da castidade, né? E tudo, e ajudar essa pessoa, né? Se Deus te confiou essa alma, Ele te dará graças para pastoreá-la, né? E mostrar para ela realmente que é possível, né? Escutá-la, só dela estar quebrando o silêncio com você já é algo que vai ajudá-la muito, né? Ser aberta ao Espírito, ouvir a condução de Deus, se abrir aos carismas, à cura, à libertação. A gente sabe que tem muitas coisas que não são apenas da dimensão biológica, psíquica, social. Né? Existe a dimensão também espiritual, existe a dimensão da tentação que vem também do inimigo de Deus. Né? E a gente precisa clamar por libertação. Muitas vezes, nos vídeos e tudo, existe ali elementos também ali que estão ligados a falsas doutrinas, estão ligados a seitas, a satanismo, né, a própria exploração do corpo, da forma como é feita. Então, são coisas que exigem também essa libertação. Né? Toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, existe algum combate. Né? Então, clame a libertação. Né? Já rezem aí agora na reunião de vocês. Né? Façam um momento de intercessão, mesmo que breve, né? Não sei quanto tempo vocês têm ainda, mas façam uma oração e peçam, clamem pela libertação de todos os vocacionados do mundo inteiro, né? Que vivem isso, não só os vocacionados, mas todas as pessoas, né, que são tantas pessoas que são marcadas por isso, né, para que sejam libertas. E aí, só para finalizar, né, que a gente possa também sair dessa dinâmica simplesmente da ética, do que eu devo fazer, mas passar realmente levar a pessoa para o ethos. É o coração que se inclina à verdade do Evangelho. Não é porque alguém está me dizendo uma lei de fora, mas é porque o meu coração se inclina a isso. A fonte da castidade é o amor esponsal. Isso está expresso claramente nos nossos estatutos. Né? E aí eu queria que vocês vissem lá no Catecismo depois, no parágrafo 2352, ele tem, na verdade, 2 parágrafos dentro desse número 2352. E o segundo, ele diz assim: para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, se deverá levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contraídos, o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Né? Então, esses daqui são critérios para a gente ajudar também a pessoa. A imaturidade afetiva, né? Às vezes pela idade, ou às vezes algo que começou já lá na infância e que foi se estabelecendo como um vício. A própria força dos hábitos contraídos, ou seja, o vício, né? Estado de angústia, fatores psíquicos, né? Tudo isso são coisas que nós precisamos levar em conta. Né? O nosso cérebro também, isso é algo importante, né? Que não é falado, mas que a gente precisa tocar nesse assunto. O nosso cérebro ele vai sendo formado, ele completa o seu processo de mielinização até os 30 anos. Né? Ou seja, até os 30 anos de idade, a pessoa ainda está num processo de neuroplasticidade muito grande, que continua depois, mas que é muito forte, muito intenso, né? E que está modelando ainda o cérebro da pessoa. Né? Então, algumas conexões nervosas sendo feitas nessa época, elas tendem a permanecer mais fortes depois. Né? E existe também fases da nossa vida em que nós estamos ali construindo ainda conexões que estão relacionadas à sexualidade. Então, por exemplo, existe nessa dimensão da progressão de conteúdo, que a pessoa começa a querer conteúdos cada vez mais hardcores, né, aqueles conteúdos cada vez mais pesados, ela não tem atração pelo mesmo sexo, por exemplo, mas ela começa a buscar vídeos que trazem temas de atração pelo mesmo sexo. Ela, por exemplo, começa a ver vídeos de homem com homem, mulher com mulher, de orgias, de grupos, de violência, né, como eu disse, dessas outras coisas.
E aí, às vezes, ela está numa idade, sei lá, de 13 anos, né, que ela está começando aquele despertar ali da sexualidade, tá começando, e ela começa a ficar confusa. O cérebro dela ainda não foi completamente mielinizado. E aí ela começa a desenvolver tendências, que podem ser tendências transitórias ou tendências profundamente enraizadas. Mas nós precisamos saber trabalhar as tendências e saber que a pornografia é algo que eu acredito que marca muito as pessoas, né, com relação a isso. Então, às vezes, a pessoa acha que ela é, por exemplo, homossexual, né? Só que a gente não sabe que não é assim. Né? O que a pessoa é? Ela é filho de Deus, ela é shalom, ela é homem ou mulher, ela é, né, celibatário, casada e tudo mais, mas não é traço da identidade dela esses rótulos da ideologia LGBT. Não, isso não existe. Nós somos homem ou mulher. E aí a pessoa pode ter uma atração pelo mesmo sexo, que pode ser uma tendência, por exemplo, profundamente enraizada, ou uma tendência transitória. Né? E muitas vezes essa tendência, a raiz dela está lá na pornografia. Você trabalhando a dimensão da pornografia, você vai também trabalhando tendências. Né? Então isso é algo que também dentro do todo aí da vida do vocacionado deve se levar em conta, é algo que já extrapola também o assunto do nosso vídeo, mas que tem a ver com ele, que é algo que a gente precisa também voltar o nosso olhar para isso, né? A dimensão das parafilias também, que aí se você vai trabalhando, né, às vezes precisa de um socorro também ali psiquiátrico, psicológico, mas você vai conseguindo trabalhar esses fetiches e outras coisas, comportamentos desviantes, e vai dando tudo certo, né? Então, só para relembrar, né, vou só citar novamente os pontos aí, depois vocês partilham. A fonte da castidade é o amor esponsal. 2. Um exame de consciência profundo. 3. Ser responsável. 4. Fugir das ocasiões. 5. Pedir a graça atual. 6. Dimensão biológica. 7. Dimensão psicológica e social ou psicossocial. 8. Fortalecer a vontade. 9. Virgem Maria. E 10. A paciência. Né? A paciência tudo alcança. E é isso, meu irmão. Que Deus abençoe você, Deus abençoe também as pessoas que você está acompanhando, né? Reze também por mim.